Paz e graça, dando sequência ao nosso estudo sobre a vida de Daniel ali na Babilônia, hoje vamos estar tratando do tema Mesa da Babilônia e a Mesa do Senhor. Tem uma frase muito famosa que é tradicionalmente atribuída a Hipócrates que diz: somos aquilo que comemos. O escritor Hector Ricardo também amplia essa ideia ao dizer que somos o que comemos, como comemos e com quem comemos. Ou seja, comer é uma necessidade básica, mas sentar-se à mesa é uma escolha. E talvez seja justamente por isso que a Bíblia atribua à mesa um significado tão profundo. Na Escritura, mesa nunca é apenas sobre comida. Mesa fala de relacionamento, comunhão, identidade, influência. Se trata de um culto. Quando nos sentamos à mesa, não estamos apenas escolhendo o que colocar dentro do nosso corpo. Estamos muitas vezes, sem perceber, permitindo que algo entre em nosso coração. Como diz lá em 1 Coríntios 10, 21, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é muito sério. Paulo diz isso porque a mesa é uma participação. Mesa é comunhão, é identificação. A mesa revela com quem estamos dispostos a nos relacionar e quais valores estamos dispostos a receber também. Por isso, quando Daniel chegou à Babilônia, uma das primeiras batalhas que enfrentou aconteceu justamente à mesa. Daniel 1:8 diz que ele decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, Daniel estava diante de uma mesa farta. O rei havia colocado diante dele aquilo que a Babilônia considerava bom, desejável e prazeroso. Mas Daniel entendeu algo que precisamos recuperar. Nem tudo aquilo que está disponível para nós foi preparado para nós. A mesa era farta, mas havia uma guerra acontecendo ali. Babilônia não queria apenas alimentar Daniel, ela queria formar Daniel. Aquela comida carregava uma mensagem, aquela mesa representava uma cultura. Era uma tentativa de redefinir os desejos, os valores e a identidade daquele jovem. A Babilônia dizia, em outras palavras: você está longe de Jerusalém, seu templo ficou para trás, sua terra ficou para trás, seus costumes também ficaram para trás. Agora você está na Babilônia. Nós vamos dizer o que você come, como você vive, aquilo que você pensa e aquilo que você deve adorar. A mesa era uma estratégia de assimilação. E isso aparece de maneira ainda mais explícita em Daniel 5. Belsazar realiza um grande banquete, 1000 dos seus nobres estão ali reunidos, o vinho está sendo servido, então o rei manda trazer as taças de ouro e prata que Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém. Eles bebem nessas taças e enquanto bebem, louvam os deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Perceba a gravidade disso. Eles transformaram os utensílios do templo em instrumentos de uma festa pagã. A mesa havia se tornado um altar. O que pertencia a Deus estava sendo usado para celebrar aquilo que ocupava o coração de Deus. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em nossa geração. A Babilônia moderna não precisa necessariamente tirar Deus da nossa boca. Ela tenta tirar Deus do centro da nossa vida. Ela oferece uma mesa bonita, sofisticada, atraente e diz: coma, experimente, você merece, todo mundo faz, não tem problema. Mas nem toda mesa que oferece prazer oferece vida. A tentação raramente chega com aparência de destruição. Lá em Gênesis 3:6, Eva olha para o fruto e vê que ele era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O fruto era atraente, a mesa da Babilônia também era. É assim que a sedução funciona. Primeiro os olhos contemplam, depois o coração deseja. Então a mão alcança e finalmente a pessoa come. O problema não começa quando colocamos algo na boca. O problema começa quando permitimos que aquilo ocupe o nosso coração. Lá em Mateus 15:11, Jesus diz que aquilo que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual,
furtos, falsos testemunhos e até as blasfêmias. Jesus está nos mostrando que o problema mais profundo nunca esteve simplesmente na comida, está no coração. Podemos mudar o cardápio e continuar doentes por dentro. Podemos abandonar determinados alimentos e continuar alimentando o orgulho. Podemos mudar de ambiente e continuar carregando os mesmos desejos. Podemos deixar uma mesa física e continuar espiritualmente sentados nela. Por isso a pergunta não é somente o que eu estou consumindo, e sim o que aquilo que eu consumo está produzindo dentro de mim. Porque aquilo que alimenta o coração eventualmente aparece na vida. E a mesa também revela nossas companhias. Salmos 1 começa dizendo: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha essa progressão: andar, deter-se e assentar-se. Primeiro você anda perto, depois você para e finalmente você se assenta. Porque aquilo que começa com proximidade pode terminar em pertencimento. Aquilo que você tolera ao seu redor pode, com o tempo, começar a moldar aquilo que existe dentro de você. Por isso a mesa é tão importante. Salmo 128 apresenta uma das imagens mais bonitas da família, que os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Filhos ao redor da mesa, família ao redor da mesa, gente conversando, compartilhando, ensinando uns aos outros, ouvindo, formando memórias. A mesa é o lugar onde valores são transmitidos. E talvez uma das maiores tragédias da nossa geração seja termos casas cheias de pessoas, mas mesas vazias de relacionamento. Todos estão presentes, mas cada um está olhando para uma tela. Todos estão na mesma casa, mas ninguém está verdadeiramente à mesa. Porque a mesa não é apenas um lugar para alimentar um corpo, é um lugar para formar pessoas. Daniel sabia disso. E por isso, quando recusou a mesa do rei, ele não estava simplesmente escolhendo legumes em vez de carne. Ele estava dizendo: vocês não determinarão quem eu sou. Minha identidade não será construída aqui na Babilônia. Minha satisfação não dependerá desta mesa do rei. Minha fidelidade pertence ao Deus de Israel. Daniel não rejeitou apenas uma comida, ele protegeu sua identidade. E é exatamente aqui que encontramos a beleza do Evangelho, porque Deus também prepara uma mesa. Lá em Salmos 23:5 diz que preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Davi não diz que Deus eliminou todos eles antes de preparar a mesa. Ele diz que Deus preparou a mesa na presença deles. Isso significa que a existência da guerra não significa a ausência da presença de Deus. Pode haver adversários ao redor e ainda existir paz à mesa. Pode haver crise ao lado de fora e comunhão do lado de dentro. Pode haver tempestade ao redor e a presença de Deus sustentando você. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: quem foi que preparou a mesa? Porque esta é a questão. Não é apenas qual mesa está diante de você, é quem preparou essa mesa e o que ela está formando dentro de você. Existem mesas que alimentam o corpo e adoecem a alma, mesas que oferecem prazer e roubam o propósito, mesas que prometem liberdade e produzem escravidão, mesas que parecem abundantes, mas deixam o coração vazio. E existe alguém que não apenas prepara a mesa, ele é o próprio alimento. Jesus disse em João 6,48, eu sou o pão da vida. E depois declarou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Jesus não disse apenas, eu posso dar pão. Ele disse, eu sou o pão. Porque existe uma fome que comida nenhuma consegue resolver. Existe um vazio que dinheiro nenhum consegue preencher. Existe uma sede que prazer nenhum consegue satisfazer. Existe uma necessidade dentro da alma humana que somente Cristo pode atender. Podemos conquistar o mundo inteiro e continuar famintos por dentro. Por isso que Jesus pergunta lá em Marcos 8,36, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Babilônia oferece banquetes,
Cristo oferece vida. A Babilônia oferece satisfação momentânea. Cristo oferece eternidade. A Babilônia quer o seu coração para transformá-lo segundo a sua imagem. Cristo quer o seu coração para restaurá-lo à imagem de Deus. E existe ainda outra mesa, uma mesa que ainda não experimentamos completamente. Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. A história não termina na mesa da Babilônia, a história termina na mesa do Cordeiro. Jesus também disse em Lucas 22, dos versículos 29 a 30, que seus discípulos comeriam e beberiam a sua mesa no reino. Que esperança, meus irmãos! Um dia aqueles que pertencem a Cristo estarão à mesa do Rei, não diante de uma mesa que termina em morte, mas diante de uma mesa que celebra a vitória do Cordeiro. E talvez seja por isso que Apocalipse 3:20 seja tão poderoso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não quer apenas visitar sua casa, ele quer sentar à sua mesa, ele quer comunhão, relacionamento, ele quer participar da sua vida. E isso nos leva à grande pergunta: qual mesa você tem escolhido? Porque onde nós andamos, carregamos uma mesa conosco, carregamos aquilo que amamos, carregamos aquilo que alimenta nosso coração. Se Cristo vive em nós, como Paulo declara em Gálatas 2:20, onde Cristo estiver em nós, a mesa de Cristo deve aparecer. Na nossa casa, no casamento, com os filhos, no trabalho, na igreja, em conversas, até naquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Por onde formos, levamos uma mesa conosco. A questão é: que tipo de mesa estamos levando? Estamos levando a mesa da Babilônia ou a mesa do Senhor? Estamos alimentando as pessoas ao nosso redor com ansiedade, medo e competição? Ou estamos levando graça, verdade, amor, perdão e esperança? Porque talvez o maior desafio não seja apenas sair da mesa da Babilônia, é parar de levar a Babilônia para dentro de nós. Não podemos impedir que existam outras mesas ao nosso redor, mas podemos decidir em qual mesa vamos nos sentar. E quando escolhemos a mesa de Cristo, descobrimos algo extraordinário. Cristo não apenas prepara a mesa, Cristo é o pão, Cristo é a nossa satisfação, Cristo é a nossa vida. Então, antes de perguntar: Senhor, o que há sobre a minha mesa? Talvez devêssemos perguntar: Senhor, quem está sentado comigo? E depois, o que esta mesa está formando dentro de mim? E por fim, somos aquilo que permitimos que nos alimente. Escolha a mesa certa, alimente-se de Cristo, permita que Ele forme o seu coração. E por onde você andar, leve a mesa do Senhor com você, porque a Babilônia pode oferecer um banquete, mas somente Cristo pode oferecer vida eterna. Então, paz e graça, fiquem com Deus.